Fala, rapaz, e está começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. Mais um produto RomaCast que você encontra no Spotify, também no YouTube. Eu sou Alexandre Alencar e hoje vamos falar sobre a segunda rodada da Série C. Também tivemos a abertura da Série D do Campeonato Brasileiro. O Remo perdendo para o Manaus por 1-0, o Paysandu vencendo o Atlético Cearense por 5-0, chocolate bicolor em plena Páscoa. E hoje recebo aqui Júnior Cunha, jornalista do portal Roma News. Fala, Júnior, tudo bom, mano? Tudo bem, Alexandre. Bora aí falar sobre esse final de semana que foi bastante agitado. 4 equipes paraenses em campo, Série D começou, 2 ganharam, outros 2 perderam. A gente vai falar sobre isso e muito mais. E aqui também Arlen Thiago, do Futebol Paraense, nessa parceria Podzão e Futecast. E aí, Arlen, como é que foi o final de semana? Viu os jogos ou deu para ficar de boa nesse feriadão aí? Fala, Alexandre, bom dia Júnior. Cara, assisti alguns, né? Ouvi outros, mas enfim, a gente vai aí tecer alguns comentários a respeito, né? Devido aí a algumas dificuldades que os times paraenses tiveram aí nesse início de campeonato da Série D, né? E na Série C, outros aí estão felizes. Nesse final de semana, acho que quem teve mais facilidade foi o Paysandu, né? Ontem o Paysandu estreou na competição, apesar de ser a segunda rodada, mas estreou porque o jogo contra o ABC vai ser agora quarta-feira. Então foi até lá na Arena Verde, em Paragominas. Jogou contra o Atlético Cearense, o time do Ari, né? Que é o dono do clube. Camisa 9, Camisa 9, dono do time. Bate falta, bate tudo, e né? E aí do técnico se não colocar ele para jogar. Exatamente. E aí o Paysandu teve uma facilidade muito grande ontem contra o Atlético Cearense. Ficou clara a diferença técnica entre os dois times. O Paysandu atropelou, fez 5-0. 2 gols do Wesley, estreando muito bem, viu? O volante bicolor, estreou com 2 gols. Aquele cara que pisa na área, já deu para perceber que ele tem realmente essa característica. O Marcelo Toscano desencantou, fez o primeiro gol dele com a camisa do Paysandu, acho que fazia quase um ano ou mais de um ano que ele não marcava um gol. Isso. Ainda teve gol do José Aldo, enfim. Gol do Enan. Gol do Enan também, né? O Enan fazendo seu segundo gol pelo Paysandu. Ficou muito clara essa diferença técnica entre os dois times. O Atlético Cearense, um time formado só praticamente para essa Série C, muitas peças chegaram, um time quase semi-profissional ainda, né, como o Arlen diz, né, semi-profissional, mas ficou claro que o Atlético Cearense vai ser aquele time que todo mundo tem a obrigação de ganhar os 3 pontos, né? Vai ser o Imperatriz de 2022, né? Foi o Imperatriz lá em 2020, agora parece que o Atlético Cearense vai ficar com esse cargo, né, que está vago e vai chegar para pegar. O que eu queria destacar do Wesley é que o posicionamento dele nos 2 gols ontem foi melhor do que muitos centroavantes. Sim. Tem centroavantes que não tem essa noção de posicionamento dentro da área. Ele conseguiu atacar o espaço vazio entre os 2 zagueiros do Atlético e chegar para fazer os 2 gols. Outro ponto foi a paciência que o Paysandu teve para construir o resultado. O Paysandu, em momento algum, se desesperou quando via que amassava a equipe cearense e não conseguia fazer o gol. Continuou jogando direitinho, sem se afobar, sem estar agoniado dentro de campo, e aí os gols foram saindo naturalmente. Saiu um, saiu o segundo, e no segundo tempo, já com o jogo um pouco mais resolvido, o Atlético também não ofereceu muita dificuldade, muita resistência para o Paysandu, e aí deslanchou aqueles 3 gols, Toscano, José Aldo, e depois o Enan. E o Paysandu construiu um placar tranquilo de 5-0, fez o que tinha que fazer contra uma equipe que, ao meu ver, é de um nível técnico bem abaixo das outras 19 que estão na competição. Vitória para apagar um pouco o vice do Campeonato Paraense, os bastidores com lesão do Ricardinho e do Bilerro, a Ponte Preta tentando tirar o José Aldo, mas para botar os pés no chão e firmar e falar assim, não, agora começou o Brasileirão, né, Arlen? Esse início de campeonato, o Paysandu fez nesse jogo contra o Atlético aquilo que não conseguiu diante do Remo, né? Aí a torcida fica assim meio indignada, como que não conseguiu a vitória jogando em casa, no final do Paraense, né? Aí consegue agora diante do Atlético com mais calma, né? Foi o que o Júnior aqui ele ressaltou, foi a paciência que o Paysandu teve em construir um placar bastante convincente, né?
um ponto que faltou no Parazão ao Paysandu, né? A gente viu ele amassando o Remo ali no primeiro tempo, isso aconteceu no primeiro e no segundo tempo contra o Atlético. No jogo contra o Remo, a gente fazendo ali um paralelo, né? Isso aconteceu no primeiro tempo. No segundo tempo, o Paysandu, ele meio que pisou o pé, tirou o pé do acelerador, e o Remo fez aquele gol lá no final do Paraense. Né? Mas aí, esse é a cara do Paysandu, né? A formatação que o Márcio Fernandes ele quer que o Paysandu imponha diante dos seus adversários. E olha que o Paysandu não jogou em casa de fato. Né? Teve que jogar distante ali dos seus domínios ali da Curuzu, mas construiu um placar bastante convincente, onde a torcida fica animada, a torcida fica leve, né? Por ter perdido ali o título, deixado passar o título, né? E agora começa aí a Série C, né? com o pé direito, digamos assim, e trazendo a torcida, que é o mais importante para esse campeonato, né? Aproximar a torcida, e isso gera entre o elenco uma certa, psicologicamente, né? Uma certa confiança para ir para o próximo jogo contra o ABC, né? E fazer um placar ali positivo. O Márcio Fernandes promoveu algumas estreias, né? Vamos ver se eu lembro. O Lucas Costa, zagueiro, o Wesley e o Alessandro Vinícius. Dos três que entraram de cara como titulares, eu acho que o único que ficou abaixo, que a torcida esperava um pouco mais, era o Alessandro Vinícius, né? Ele entrou jogando pela ponta, foi o que destoou um pouco. O Lucas Costa também não teve muita dor de cabeça, porque o Ari estava jogando sozinho ali, quase não pôde infernizar a zaga bicolor, apesar de que ele dá umas 2, 3 falhadas assim que... Então, vamos ver como que ele vai se sair aí nesses próximos jogos. Foram as alterações que o Márcio Fernandes promoveu para esse duelo contra o Atlético Cearense 5-0. Em relação ao Alessandro Vinícius, eu senti ele muito inseguro ontem. Exatamente. Ele pegou uma bola no primeiro tempo, no mano a mano com o zagueiro, ele chegou a pedalar, a insinuar que ia para cima, mas ele travou e acabou voltando a jogada. Então, para um jogador, a gente entende, porque é um jogador novo. Muito jovem, né? Estou procurando aqui a idade dele. Jogador novo, então tem toda essa situação de pegar logo de cara um jogo de Série C, estreando como titular no time. Então, a tendência era ele sentir um pouco como ele sentiu ontem o jogo. Eu senti ele muito inseguro, mas pode evoluir sim com a camisa do Paysandu. Me ajuda o nome do zagueiro que entrou ontem no final do jogo? Bruno Leonardo. Bruno Leonardo entrou jogando de volante, né? Mas eu acho que aí o Paysandu já começa a ter uma cara para o restante da temporada, né? Eu acho que não vai fugir muito disso daí. Vamos ver como que o Danley volta. Ricardinho e Bileu, acho que a gente pode descartar por um bom tempo, né? O Ricardinho... Como diz o Ricardinho voltar a jogar. Como diz o meu pai, nesse ano. O Ricardinho entrou na faca, né? Fez a cirurgia no tornozelo. Vai ficar aí de 4, 5 até 6 meses de recuperação. O Bileu está passando por esse pré-operatório também essa semana. Deve ser operado para poder... E a lesão do Bileu é mais grave ainda, né? 9 meses, se eu não me engano, de recuperação. Então, muito complicada essa situação desses dois jogadores, mas o Paysandu, o Wesley estreando muito bem, parece ter pegado essa vaga aí de titular. Eu não acredito que o Márcio Fernandes vai deixar o Wesley de fora do próximo jogo, depois do cara estrear com 2 gols, né? Então, tudo indica que o Wesley e Mikael devem ser a dupla titular de volante do Paysandu. O José Aldo fazendo a de 10 ali. O Marlon deve voltar também no lugar do Alessandro Vinícius. E aí fica... A gente depende de como que o Danley volta dessa lesão que ele teve também, para ver se continua com o Marcelo Toscano, Enan ou Danley na titularidade, né? O Danley recuperado, ele é titular nesse time. E aí é problema do Márcio escolher onde o Toscano vai jogar, porque o Toscano foi bem ontem. Né? Ele conseguiu muito boa partida do Toscano, fazer uma partida muito segura, como o torcedor do Paysandu estava querendo já há um bom tempo. Ontem o Toscano conseguiu ir bem, conseguiu produzir suficiente para o que se espera de um jogador da qualidade dele. Então, quando o Danley voltar, eu vejo o Danley voltando como titular e o Toscano tendo que buscar uma vaga ou no meio de campo para auxiliar o José Aldo, né? Ou nas pontas. Ontem o primeiro lance do Toscano, acho, ele arrisca uma bola de fora da área também, o goleiro Carlão desvia assim, ele abria espaço para o José Aldo entrar pelo meio, muito boa atuação do Toscano mesmo. Mas vamos falar agora dessa próxima rodada, jogo atrasado, né? Sim. Quarta-feira, agora, 8 horas da noite, se eu não estou enganado, lá no Frasqueirão.
O Paysandu vai enfrentar, exatamente, 7 horas da noite, perdão, lá no Frasqueirão. O Paysandu vai enfrentar o ABC, o maior campeão de estaduais do Brasil, né? Foi campeão, inclusive, nesse final de semana. Só passar como que estão os dois times na tabela, né? Com a vitória, o Paysandu chegou ali no G8, está em sexto lugar com 3 pontos. O ABC está logo atrás, também com 3 pontos, né? Em sétimo, só difere aí pelo saldo de gols. Mas já é um duelo direto, né? Já são duas equipes que estão propostas aí para brigar pelo título, né? Sim. O ABC vindo de um título, para brigar pelo título não, brigar pelo acesso. O ABC vindo do título estadual, o Paysandu vindo dessa goleada aí que tira o peso das costas e também já enche os pulmões para ir de peito aberto enfrentar o ABC. Bora ver como que esse time do Márcio Fernandes se comporta fora de casa, provavelmente com a Massa Potiguar lá também, né? E o ABC que tem tradição, né? Tem uma história. Demais. E assim, vem forte, vem buscando o acesso e está preparado, né, para isso. E vai enfrentar também aí o Paysandu, né? O Paysandu que também está montando o Márcio Fernandes, né, juntamente com a diretoria de futebol, montar um elenco, chegando aí o João Vieira, né, um volante meio aí para reforçar aí esse setor defensivo e também criação ali na transição com o meio, para contribuir nesse setor de meio de campo aí do Paysandu. Agora, o time do Paysandu, né, penso que vai para esse jogo, né, com bastante cautela, porque sabe que o time do ABC é um time que é bastante, jogando em casa, ofensivo. Então, ali vai questão de estratégia do técnico, do Márcio Fernandes, para buscar as oportunidades dentro de campo da melhor forma possível e surpreender o ABC dentro de casa. Eu acho que esse comportamento do time diante da torcida adversária é muito importante para ver como que vai ser o Paysandu jogando fora de casa, né? Alguns anos atrás a gente conseguia ver mais confrontos de Remo e Paysandu contra ABC e América de Natal, que são os dois clubes fortes de lá, né? O ABC vem embalado. O ABC vem muito embalado, Campeão estadual, estreou com vitória no final de semana. Exatamente. Joga em casa, deve estar, como tu bem lembrou, deve estar lotado. Deve lotar, no caso, o Frasqueirão na quarta-feira, então é um desafio a mais para o Paysandu. Mostrar que, apesar da fragilidade da equipe do Atlético Cearense, não foi um acaso a atuação e nem o placar que o Paysandu construiu, que tem condições de disputar uma Série C de igual para igual com equipes que vão ser, assim como o Paysandu favorita a chegar a uma segunda fase e beliscar uma vaga na Série B do ano que vem. Exatamente. Também tem o período de recuperação, né? O Paysandu jogou domingo, quarta-feira já tem que viajar, tem que recuperar os atletas. Por acaso de desencontro na tabela, né? Da primeira rodada vai ter que jogar aí final de semana, quarta-feira e final de semana de novo, né? Vamos falar então do Remo, que no sábado amassou, me lembrou muito aqueles jogos contra a Tuna, teve chance, perdeu muito gol, mas acabou levando a bola pune, né? Quem não faz, leva. O torcedor deve estar cansado de ouvir isso, né? Uma das máximas mais antigas de futebol, quem não faz, leva. Foi isso que aconteceu. Brenner perdendo pelo menos de 2 a 3 gols, Rodrigo Pipão também perdendo um gol, o G2 entrando, na minha opinião, sem praticamente tocar na bola. Ele faz um lançamento para o Leonan, que o Leonan é derrubado pela zaga adversária, e a partir daí o G2 também não faz nada. Preocupa o Remo porque é uma situação já repetida desde 2021. O jogo contra a Tuna na final do Campeonato Paraense 2021 é do mesmo jeito. O Remo pressiona, tem as chances, não faz e acaba sendo punido com um gol no finalzinho. Derrota na conta dos jogadores, do Bonamigo ou da falta de pontaria do Remo mesmo? Eu diria que é complicado. Incompetência na finalização, né, na última bola. Porque o Remo chances teve, né? Então eu visualizo esse jogo, né? A postura do time como se a qualquer momento a gente vai lá e faz o gol e consegue, tendo em vista que estava jogando bem a partida. E só que o adversário, né, estava esperando um erro, um vacilo, uma oportunidade. E isso aconteceu no final aí do segundo tempo, né, próximo ali ao final. Hélio Paraíba, se não me engano, o atacante. Os defensores do Remo, né, isso sempre acontece na bola aérea, né, os defensores, um pega o primeiro, outro pega o segundo, e só que esquece o miolo da zaga, né, o meio. O atacante, ali o centroavante,
onde ele entra justamente na lacuna dos dois defensores e faz o gol. Aí eu fico pensando assim, como que os defensores, zagueiros do Remo não se aproximam, pelo menos para deslocar o zagueiro, o atacante do time adversário, ou então para disputar essa bola no ar, para atrapalhar de qualquer forma. Mas não, ele sobe, ele avança, entra no meio dos dois zagueiros e o jogador que vem avançando pela lateral direita, né, de ataque, consegue colocar essa bola no meio, entre os dois zagueiros, e é justamente lá que ele consegue fazer o gol. Aí eu fico impressionado como que a zaga azulina não se atenta para isso, né? Será que eles pensam, não, ele vai jogar no primeiro pau, o cara tira aqui, no segundo o outro tira, e não pensa que a bola pode vir no meio ali, entre os dois zagueiros, que na realidade eu penso que o lateral, ele mira a marca do Cal, né, e o centroavante, que é o esperto, né? Ele vai esperar o momento dessa bola viajar. Experiência aí, né? A marca do Cal. Eu vou aproveitar o momento de experiência para lembrar da minha época de jogador. Sim. Eu, zagueiro, eu não fazia isso que a zaga do Remo fez no sábado. Eu até falei para o Alexandre no sábado. Cara, o finado Arsenal da cremação não levava gol assim, nem querendo. O Arsenal da cremação. Não existe mais o time. Né? Então, assim, deixa eram dois do Remo, cara. Os dois zagueiros, Daniel Felipe e o Marlon, né? E eu fico impressionado, final ali, o cara consegue cabecear no meio dos dois zagueiros. Teve um lance semelhante do outro lado, do Brenner. A bola veio do Bruno Alves, o Brenner subiu entre os dois zagueiros do... Mais livre do que o Paraíba, inclusive. E cabeceou para fora. E cabeceia para fora, exatamente. Eu ia falar desse lance mesmo. Impressionante. Eu que sou semi-profissional... Olha, eu acho que foi o seguinte... Não faria isso. O que aconteceu ali na zaga do Remo foi... A zaga do Remo ficou muito confortável os 90 minutos. O Manaus chegava com muita gente, tentava ali, mas não era efetivo e também não tinha muita preocupação, a zaga azulina não tinha muita preocupação porque os volantes conseguiam fazer bem essa proteção. Então a zaga ficou despreocupada ali por quase 90 minutos. Quando precisou ser acionada, um dos dois ou os dois estavam desatentos e acabaram dando esse vacilo. Foi isso que ocasionou a derrota do Remo no sábado. Eu penso desse jeito, né? A zaga estava ali tranquila, não tinha muito perigo. E Alexandre, eram 3 jogadores do Remo, conferindo com o Vinícius. E né, do... E também a gente tem que destacar que o cara que cruza a bola para o Paraíba cabecear tá livre, né? Não chega ninguém ali para dar aquele abafa para o cara pelo menos ficar aperreado na hora de cruzar a bola, né? Aí é complicado. É complicado você não conseguir apertar para diminuir o espaço, para evitar um cruzamento, e é mais complicado ainda a zaga levar um gol dessa maneira, né? Sim. Então, isso aí engloba todo o sistema defensivo do Remo. E aí são os 2 pontos. O ataque não foi eficiente e a defesa também não foi eficiente para fazer a sua ali e evitar o gol. No meio de campo eu gostei até da atuação do Marcel, apesar dele não ser muito efetivo com esses passes diretos que a gente espera, até porque ele é um volante, né? Ele não é um cara de criação de jogo, mas ele tem a força física muito importante. Eu achei o Bruno Alves meio apagado, apesar dele achar essa bola na cabeça do Brenner, que se o Brenner faz ali... A sensação que a gente teve é que o Remo estava realmente esperando que fosse fazer o gol a qualquer momento, né? O Remo deu a bola para o Manaus tentava atacar, não conseguiu, o Remo desarmava, saía na boa e conseguia sair bem na cara do gol do Manaus. Mas não conseguiu fazer o gol. Então, a noção que a gente tem é essa, de que os jogadores estavam achando de que iam fazer um gol a qualquer momento. O Bonamigo mexe no time e o time piora, inclusive. O G2 entra, como eu falo, ele tem um lançamento mais vertical para o Leonan que não resulta em nada e depois ele some no jogo. G2 de falso 9, né? Não, ele entrou de meia, eu achei. Meia mesmo. Só que ele não tinha mobilidade, eu acho que voltando de lesão também, a parte física não está muito boa. Aí entra as substituições tradicionais do Bonamigo, né? Mas o G2 nunca teve mobilidade. É. Daí já começa. Mas eu senti ele se escondendo muito do jogo. Talvez por estar voltando ainda de lesão. Também não é novidade. Também não é novidade. Mas aí. Me conta uma nova daí. Mas aí é aquilo que os torcedores do Remo, eu vejo muito isso nas redes sociais, exigem. O Bonamigo não tem alteração de esquema de jogo. Ele não, mudar o jogo são mudar as peças que vão fazer as mesmas funções. Sai o Bruno Alves, entra o Neto, sai o Rodrigo Pimpão, entra o Fernandinho, sai o Marcel, entra o G2, aí sai o Curuá e entrou o Marco Antônio.
mudou as peças. Mudou 6 por meia dúzia, né? Trocou Sim. 6 por meia dúzia. Elenco, né? O Remo não tem elenco para variar o sistema tático. Isso a gente já vem falando desde 2021, quando o Remo ficou em terceiro lugar no Parazão, que a gente falava, o Remo não tem elenco, o Bonamigo não consegue variar as formações táticas dele. O Bonamigo, ele morre abraçado no 4-3-3, porque são as peças que ele tem e é o que ele consegue fazer. Não tem como ele mudar isso. O Conceição, quando chegou no Remo ano passado, ele tentou mudar para o 4-1-4-1. Morreu abraçado no 4-1-4-1, porque não tinha peças para rodar o elenco, para fazer o Remo jogar de uma maneira diferente. Eduardo Batista, 4-3-3, também não tinha peças para fazer o elenco rodar e tudo mais. Isso é uma rotina do Remo desde o ano passado, então aí fica difícil o treinador fazer um trabalho um pouco acima da média. Vai fazer aquele trabalho ok e vai ser isso mesmo. Agora, vamos virar a chave que o Remo vai ter que fazer, porque terça-feira, amanhã, já, 9h30 da noite, Remo e Cruzeiro pela Copa do Brasil, terceira fase, jogo de ida aqui no Baenão, o Cruzeiro disputando uma Série B, o Remo disputando a Série C. Eu acho que essa derrota do Remo no sábado abala um pouquinho o que pode ser esse planejamento do Bonamigo para esse jogo importante contra o Cruzeiro, né? Eu acho que dá um desconforto, né? Exatamente. Ali para os atletas, comissão técnica, porque você poderia sair com resultado positivo, no mínimo um empate ali de Manaus, né? Trazer um empate. Eu acho que o empate já viria para o torcedor, já vinha com gosto de perdermos 2 pontos. Porque era um jogo que dava para ganhar tranquilamente. O time do Manaus é ruim. O time do Manaus é muito fraco, muito abaixo do que o time do Remo, por exemplo. Mas conforme o planejamento, né? Você empatar fora já ganha um já ponto, é bom, né? Ganha um ponto. Mas, enfim. Aí você vai agora para esse jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que o Remo, ano passado, né, já teve bons resultados. Né? Freguês. Ganhou aqui, diante do ganhou lá. Cruzeiro. Então, assim, na Série B, né, e o Cruzeiro que ano passado eu penso que não estava tão bem quanto esse ano. Assim, né? Então, vai agora enfrentar o Cruzeiro aí. E há possibilidade, sim, de trazer um bom resultado, né? Há possibilidade, mesmo perdendo diante do Manaus. E a gente sabe que o jogo não foi, o resultado não foi o que a gente esperava, né? O que foi demonstrado durante ali os 90 minutos, né? Mas acredito que o clube do Remo tem que buscar virar a chave e serem profissionais, né? E buscar ali um resultado positivo, porque isso vai ser bom tanto para o caixa quanto para o elenco, né? Positivamente, psicologicamente. De Baenão com bom público, né? Amanhã. A expectativa é essa. E fora o cachê, né? Que vão passando de fase, quase 3 milhões de reais, é isso? Fazendo um resultado bom aqui. Isso. Né, vai 3 milhões de jogar reais, fora. né? Pouco mais de 3 milhões de reais. Então aí já fica um negócio legal. Lembrando que o Remo não vai ter esses reforços, principalmente do time titular, o Pimpão não pode jogar. O Pimpão não vai estar. Eu estou tentando ver aqui se o Fernandinho jogou pelo Água Santa. Pelo o Água Santa jogou, na verdade, a Copa do Brasil, a Copa né? do Brasil. Assim que a internet deixar, eu consigo dar essa resposta. O torcedor azulino, como a gente falou, tem boas lembranças de confrontos Cruzeiro e Remo, Remo e Cruzeiro. Na sexta-feira, eu fiz uma matéria, inclusive, sobre esse tabu que o Remo tem diante do Cruzeiro. A última vez que o Cruzeiro venceu o clube do Remo foi em 1979, tá? Num dia 10 de outubro, lá no Mineirão, terminou 3-0 para o Cruzeiro. De lá para cá, foram 7 jogos. Desses 7 jogos, 5 vitórias do Remo, apenas 2 empates. Então o Remo vem com 7 jogos de invencibilidade diante do Cruzeiro. E vale lembrar que o Cruzeiro nunca venceu o Remo jogando aqui em Belém. Então é mais um número importante que entra assim em campo. A gente acompanhava, a Cruzeiro Esporte ganhou muita notoriedade na pandemia, né? Sim. E quando saiu o sorteio da Copa do Brasil, o confronto Remo e Cruzeiro, os caras lá já estavam assim, e o Cruzeiro é freguês do Remo, viu? Não, e tem o vídeo, né, do último jogo do Remo pela Série B com o Cruzeiro ali, ó, funcionários, acho que do Cruzeiro narrando e tal. E o cara disse, o Cruzeiro é freguês do Remo. Olha, então, esculachando lá o time do Cruzeiro. Então, quem fica preocupado, na realidade,
É o torcedor cruzeirense. Exatamente. É a imprensa cruzeirense, né? Então, são ali a comissão técnica, comissão não, né? Os funcionários ali do Cruzeiro, porque sabem, né, que o Cruzeiro não vem de bons resultados diante do Remo. O Remo é uma pedra no sapato do Cruzeiro e isso é fato. Isso é fato. E assim, quem fica preocupado são eles, né? Então o Remo tem que ir lá aproveitar esse clima, né, de superioridade diante do Cruzeiro e exercer dentro de campo, né? conquistar um resultado positivo aqui, fazer, né, um resultado Conseguiu a bom. informação aí? O do Fernandinho, o Água Santa não jogou a primeira fase da Copa do Brasil, mas a Ferroviária de São Paulo jogou e o Neto esteve em campo contra o Vasco. Ou seja, mais um que está fora desse jogo de amanhã, terça-feira, contra o Cruzeiro. Outro ponto para aumentar essa mística do Remo em cima do Cruzeiro é que o Edu não joga. Edu, que nos últimos 2 anos, quando esteve no Brusque, foi uma pedra no sapato do Remo. Né? Tanto Copa do Brasil quanto em Série B. Copa do Brasil ele fez gol, eliminou o Remo. Na Copa do Brasil e na Série B ano passado ele fez gol e defendeu o pênalti do Felipe Gedós no final do jogo. Então, exatamente. É um ponto a mais para esse torcedor do Remo sonhar com uma vitória amanhã. Além do Edu, quem não joga amanhã pelo Cruzeiro, que não veio para Belém, que está machucado, é o Fernando Canezin, o Felipe Machado, o Eduardo Brock, que era titular zagueiro, e o Neto Moura, que é aquele que jogou no Remo ano passado, que já disputou a Copa do Brasil pelo Mirassol. Os outros 3 estão também machucados, assim como o Edu. E a torcida cruzeirense também fica preocupada pelo Vitor Roque, né? Ele saiu do Cruzeiro, foi para o Atlético Paranaense. Eu acompanhei alguns jogos do Cruzeiro no estadual, realmente era um jogador que ia infernizar ali a zaga. E a situação do Cruzeiro internamente também, administrativamente, né, tá meio zoado lá, né? Vamos ver como... Será que o Ronaldo vem amanhã? Rapaz, será que ele vai estar lá na cabine, na tribuna do Bainão? Difícil. O Cruzeiro já está em Belém, hoje à tarde vai treinar lá no Seju, 4 horas da tarde. É difícil o Ronaldo vir, viu? Rapaz, imagina esse treino do Cruzeiro lá no Seju. Ou vai estar um sol para cada um, ou então... vai estar aquela água bacana. Vamos passar naquele sintético. Rapidola pela Série D, porque a gente teve também a estreia de Castanhal e Tunaluso. Vamos finalizando já, tá, galera? Nosso tempo é curto. O Castanhal venceu 3-0 contra o Motoclube lá no Diogão, liderando o grupo 2, né? Saldo de gols, 3 pontos. E a Tuna saiu na frente, mas tomou a virada do Tocantinópolis. Como é que é aquele lance do gol do Tocantinópolis? Quantos zagueiros da Tuna tinham na área e quantos atacantes? Tinha 30 zagueiros da Tuna e que foi o que fez o gol, né? Que foi o que fez o gol, rapaz. Complicado. Agora, a situação da Tuna, né? Fez ali o primeiro gol, né, numa jogada ali do Paulo Rangel com o Luquinha, foi no segundo tempo, né, fazer ali o primeiro gol e a gente pensando, poxa, a Tuna vai começar bem, né, esse campeonato, primeiro jogo fez ali um gol, uma jogada construída legal, mas aí parece que teve um apagão, minutos depois, onde pega ali o gol de empate, o segundo, o terceiro, e a gente não entende por que isso acontece, né? Será que faltou perna? Será que aí não estavam se comunicando dentro de campo, né? E gols, assim, que eu diria que bizarros, né? Do Tocantinópolis. E foi comemoração lá na cidade. O finado Arsenal da Cremação não levaria aquele gol lá. Provavelmente não. A gente já teria matado a jogada lá na atrás, origem dela. Exatamente. Parado o jogo lá para não chegar na área e não perturbar o nosso goleiro. A orientação do treinador é essa, para a jogada na transição. Não deixa passar no meio de campo. Não deixa passar, para antes, puxa. Exatamente. Então, senhores, estamos... Deixa eu falar do Jean Patrick rapidinho. Jean Patrick, contratação do Remo, né? Isso, o Jean Patrick não está no bid ainda, mas ele vai demorar mais um pouquinho para estrear pelo Remo, porque ele está em tratamento de uma lesão no pubis, lá no NASP. E aí, segundo o Dr. Jean Clay, chefe do departamento médico do Remo, me fala, não há previsão para ele ser liberado e tudo vai depender da forma como o Jean evoluir ao tratamento. Então vai ficar aí mais um tempinho fora, né? Porque ele já estava fora, né? Ele não estreou ainda, mas vai ficar mais um tempinho sem poder estrear ainda pelo Remo. Só falar do Castanhal, né? A sim. gente fica feliz aí pelo Castanhal, estreou bem, né? Diante de algumas... forra em cima do Motoclube. Isso. E
diante dos resultados negativos que teve na Copa do Brasil, no Parazão. Agora bora ver, né? Se o Castanhal consegue jogar bem no mata-mata também, né? Pois é, né? Essa primeira fase aí, né? A gente espera que vá bem e no mata-mata também. Beleza, então é isso, senhores. Estamos conversados. Positivo. Valeu, Júnior. Valeu, Arlen. Obrigado pela presença de vocês. Entra lá no RomaCast, ouve os nossos outros podcasts, também dá uma conferida nos nossos programas lá no YouTube, segue o Roma News Oficial no Instagram e os senhores aqui também nas suas respectivas redes sociais, tá? Isso aí. Valeu. Semana que vem estamos de volta. Falou, galera. Um grande abraço. Nós.